minha turminha? Mais uma aula começando e agora falando sobre história, né? Então vamos lá. Nós sabemos que toda criança ela tem direitos. Eu gravei vários vídeos falando sobre os direitos, né? E lá no nosso livro de história tem 10 que foram citados, né? Tem direito a carinho, a educação, a um lar, a alimentação, a ser cuidado, né? Nós falamos muito sobre esse assunto na sala de aula também e ainda continuei falando nos outros vídeos. Qualquer coisa, dá uma olhada lá de novo sobre esse assunto. Mas o que a tia Suzana queria falar nesse vídeo agora de revisão? Fazer um resumão, assim, de tudo que nós já aprendemos nesse primeiro bimestre na matéria de história, que foi sobre o quê? Criança, ela tem documentos, não é? Lembra qual foi o documento? O primeiro documento que uma criança precisa ter é a certidão de nascimento. E o que tem lá naquela certidão de nascimento? Tem o nome da família toda? Não, tem de algumas pessoas. Tem só apenas o nome, o seu nome primeiro, né? Depois vem o nome do seu papai e da sua mamãe e depois vem o nome dos seus avós, tanto os avós maternos como os avós paternos. Maternos, tia Suzana, que nome diferente, né? Os seus avós maternos são os papais de sua mamãe e os avós paternos são aqueles pais que você chama de vovô aí, né? Do seu papai, tá dizendo materno, mãe, paterno, pai, certo? Então o primeiro documento de uma criança é certidão de nascimento. Quando ela nasce, aí ela vai ter mais um documento importante, que é a carteira de vacinação, que é lá onde, ó, o pessoal da saúde, aquela mulher que visita a sua casa, né, olha, coloca seu peso, o médico quando passa algum remédio coloca lá, anota também, né? Então é outro documento que você precisa. E aí a criança vai, ó, crescendo e ela precisa de outros documentos. E aí que eu quero frisar uma coisa de um conteúdo nosso que eu vi que alguns tiveram dificuldade, mas só em uma das fases que vocês tiveram dificuldade, que é a fase do desenvolvimento humano. Então, olha só, a fase do desenvolvimento humano, ela se divide em apenas 4 pedacinhos, né? Que são a primeira infância, a segunda infância, a adolescência e adulto. Eu vi que vocês se confundiram aqui, né? Vocês colocaram aqui nessa parte velhice, colocou idoso, né? Mas vocês esqueceram do que a tia falou. Quando se chega na fase adulta, depois dos 18 anos, né? Eu fiz até uma tabelinha aqui no nosso quadro que diz, né? Que as crianças de 0 a 7 anos, alguns de vocês ainda não completaram 8 anos, né? E estão ainda na primeira infância, mas tem alguns alunos meus que já estão nessa aqui, de 7 a 12 anos. Vocês estão nessa fase aqui, né? E daqui uns dias todos serão adolescentes, né? E aí depois serão adultos. E a fase adulta, ela se inicia a partir de 18 anos em diante. Então ela pode ter 19, 20, 40, 60, até 100 anos, vai continuar sendo fase adulta, certo? Então toda vez que vocês forem responder a atividade e tiver lá um senhorzinho, vai colocar qual fase? Fase adulta, não é velhice nem idoso não, tá bom? Então, e lembrando também que em cada fase da nossa vida nós usamos coisas adequadas de acordo com a nossa idade, né? Então, os bebês de 0 a 7 anos, né? Você já viu alguma criança de 7 anos tomando mamadeira? Não pode, né? Os bebezinhos, eles usam mamadeira por quê? Porque não tem dente ainda para mastigar. Então, a partir do momento que você vai criando sua dentição, aí você vai começando a comer alimentos que você possa mastigar. As roupas são diferentes, os brinquedos são diferentes, os amigos também são diferentes, a maneira de você brincar também é diferente. E quando você vai se tornando adolescente também. Adolescente, tem muita gente que diz que adolescente é revoltado, mas eu espero que vocês não sejam bastante estudiosos, tudo bem? E também chegam à fase adulta. Quando se chega na fase adulta já tem mais responsabilidade, pode dirigir, tem que trabalhar, vai constituir família, não é verdade? Eu tenho aqui também, olha só pra gente reforçar mais um pouquinho, vários imagens de família, né?
E aqui tem, como todas as famílias são diferentes, né? Cada uma é composta de uma maneira. E tem famílias que tem todas as fases do desenvolvimento. Olha só, essa daqui eu só tenho fase adulta, não é verdade? Aqui eu tenho fase adulta, mas aqui na mamãe, ó, tem uma fasezinha lá na barriguinha dela que vai nascer aqui, né? Que é a primeira infância. Nessa daqui eu tenho duas pessoas com a fase adulta e uma com a fase de 7 a 12 anos, que é essa que vocês estão. Aqui também, ó, eu tenho a primeira infância, a segunda e a fase adulta. Só não tem um adolescente que não apareceu aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula e respondam a atividade aí de história com capricho, que vai ter muitas coisas perguntando o que é sobre vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.